hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos na vibe mundial, entre os horários de 19 horas e 20 horas, celebrando saúde, que é o bem mais precioso da nossa vida. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu toco os destinos de 2 clínicas médicas dedicadas aos transtornos musculoesqueléticos. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E o nosso esqueleto é muito importante. E as doenças do nosso esqueleto têm 2 acentos principais, que são dor e incapacidade física, ou melhor, dores e incapacidade física progressivas. A cada dia, mais dores e a cada dia, mais incapacidade física. A proposta de nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico e colocá-los numa jornada muito mais agradável, de menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Isso é que nos propomos a cuidar desses pacientes que nos procuram. São pacientes crônicos, sofredores a longa data, entende? Um tanto decepcionados com ciência médica, porque não encontram alívio dos seus males, conhece todos os analgésicos e anti-inflamatórios, entende? Mas não sentem nenhum efeito sustentável de melhora, entenderam? E esses transtornos musculoesqueléticos podem causar dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma perna ou as 2 pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Em qualquer lugar da economia humana, pode se manifestar uma dor de transtornos musculoesqueléticos. Mas há de se assinalar como muito importante: o diagnóstico é sempre o principal em qualquer doença. Entende? E o diagnóstico tem que ser feito pelo médico. Entenderam? O diagnóstico tem que ser feito pelo médico. Nós somos informados e formados à luz da ciência médica para fazer diagnóstico de doenças. Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. É uma decorrência. Entendeu? Fez o diagnóstico errado, o tratamento não vai funcionar. Quando não, pode até prejudicar o doente. Entenderam? Então, a responsabilidade médica é muito grande em fazer o diagnóstico de certeza. Certeza, diagnóstico de certeza. É abominável o erro médico. Entendeu? É abominável o erro médico. Entendeu? Então, assim, vejam vocês. Se a proposta de nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada, vejam vocês. Nós utilizamos, para tanto, de tratamentos não só baseados na ciência médica, né? Porque a ciência médica não é infalível, entendeu? Ela não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades e não de certezas, entende? Então não quer dizer que você busca um serviço médico que você vai conseguir a cura, né? Entende? Não é certeza que você vai conseguir. A cura é desejável. Tanto o médico quanto o paciente, o doente, é tudo o que eles mais querem. Mas nem sempre se chega a esse foco, a essa meta, que é a tão sonhada cura, ou a restituição de sua saúde perdida. Entenderam? Então nós já falamos aqui também sobre cura mental,
Falamos sobre cura religiosa. Falamos sobre o poder da intuição na cura das doenças. Falamos sobre o poder da cura quântica, através dessa ciência chamada cura quântica. Falamos através das curas espirituais, né, que não tem nada a ver com doutrina espírita. A doutrina espírita produz curas que podem ser chamadas religiosas, né? Não, curas espirituais não tem nada a ver com doutrina espírita. Eu falo isso porque sempre me perguntam isso. Hoje mesmo me perguntaram: você é espírita? Não. Eu frequentei inúmeras religiões, inúmeros credos religiosos, inúmeros espaços religiosos, em busca de respostas. Respostas. Eu sou um eterno perguntador. Eu nunca saí dessa fase. Por que pai? Por que mãe? Por que tio? Por que professor? Eu sempre estou buscando respostas. Entende? E na intuição, você sabe muito bem que moram todas as respostas. Você é intuitivo, você tem intuição. Mas, como tudo na vida, se você não se dedicar, você não tem desempenho. Entendeu? O que faz um atleta? Ele treina, se concentra, se determina, treina mais um pouco, busca qual é o recorde olímpico, e ele busca essa marca. É um esforço, não é? Você acha que o atleta fica vendo televisão ou fica no celular? Não, não fica não. Entendeu? Então é assim, meus caros. Entende? A intuição, ela está aí dentro de você. Entende? Intuir é um verbo latino que significa o que vem de dentro. E as respostas da intuição têm um nome místico de revelação. Entende? Revelação. Que são as verdades reveladas. Entendeu? Então, assim, tudo que eu falo aqui, meus caros, tem dois aspectos importantes. Primeiro, que eu respondo a muitas dúvidas, questões, perguntas que chegam até mim. Através de quem? Dos meus pacientes, dos meus ouvintes e dos seguidores das minhas jornadas e dos sofredores, né, que chegam até mim através dos meus telefones e do WhatsApp. Telefone das minhas clínicas é o 11, código de São Paulo, 3661 4243. Telefone comum celular de minhas clínicas é o 119 7082 8015. 97082 8015, código 11 de São Paulo. E nós temos um telefone para emergências. Quem tem dor, tem pressa. O telefone das emergências é o 119 3014 8888. Entende? Telefone das emergências, 119 3014 8888. Então, basicamente é isso. E o que nós propomos para melhorar esses pacientes? Entende? Eles são desafiadores. Desafiadores. Tem muitos entram na minha clínica, né, abrem a porta do consultório para entrar e dizem: eu sei que eu tenho uma doença incurável, mas eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Eu digo: bom, a primeira coisa que eu vou fazer por você é apagar da tua cabeça a crença no incurável. O incurável não existe. Entendeu? Não existe. É uma expressão médica. Entende? Não é uma expressão espiritual. Entendeu? Então, o que fazemos? Nós fazemos terapias, né? Terapias, porque muitas dores, veja, minha formação é ortopedia e neurologia, minha formação. Eu me formei na gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde também fiz a minha pós-graduação, entende? Então veja, minha formação ortopédica neurológica
Eu primeiro fui um traumatologista, quando me formei. Né? Traumatologista é aquele médico de pronto-socorro que atende às fraturas, os acidentes que chegam na porta do pronto-socorro. 2 anos. Depois eu me tornei um ortopedista. Né? Ortopedia é uma ciência, uma dimensão muito mais avançada do que simplesmente a traumatologia. Né? Ortopedia, quando eu era recém-formado, né? Ainda eu peguei aquela fase final das doenças chamada poliomielite, né? Que dá aquela paralisia infantil. Se fazia muita cirurgia para melhorar o desempenho da quem tinha essa doença muito grave, né? E também começaram as vacinas contra a poliomielite, entenderam? Mas a ortopedia é muito rica, muito vasta, né? Existem centenas, para não dizer milhares, de doenças que afetam o nosso esqueleto. E finalmente, eu me tornei um cirurgião de coluna. A coluna tem 2 aspectos principais na coluna. Primeiro, dor e deformidade. Ou melhor, deformidade e dores. Né? Nossa coluna é uma pilha de ossos, chamado vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por coxins fibroelásticos, chamados discos intervertebrais. Mas esse é o aspecto bem mecânico da coluna, porque ela tem vasos e tem raízes nervosas. Entende? Em cada espaço desses discos intervertebrais sai um par de nervos, de raízes nervosas, que inervam determinados territórios do corpo humano. Entende? Começando desde o pescoço até o tórax, o abdômen, as pernas, os braços, tudo. São os verdadeiros fios elétricos que conduzem os estímulos através dos quais nós nos movimentamos, gesticulamos, corremos, subimos escadas, entende? Praticamos esportes, participamos de Olimpíadas, andamos de bicicleta, nadamos, entende? Olha só teu esqueleto do que ele é capaz, quando bem cuidado, né? Quando bem cuidado. Entende? E vejam vocês, eu sempre falo aqui sobre dor ciática, né? Sempre falo. E por incrível que pareça, a todo momento alguém me liga, me manda mensagem dizendo: Doutor Rui Mercúrio, fale sobre dor ciática. Entende? Então, eu espero acontecerem várias perguntas do mesmo tema. E aí nasce uma jornada. Mas essa pergunta é tão insistente ultimamente que eu vou falar mais uma vez sobre dor ciática. Entende? A grosso modo, o que é a dor ciática? É uma dor lombar, da coluna lombar baixa, que normalmente pode se irradiar para uma perna ou as 2 pernas. Entende? Então é aquela dor terrível, às vezes trava o movimento do paciente. Entendeu? Então, essa dor lombar que se irradia na perna, em geral é uma dor ciática. Entende? Não esqueçam, porém, o diagnóstico sempre quem dá é o médico. Entende? Fisioterapia é maravilhosa. Tem que ter um médico comandando a fisioterapia. Quiropraxia tem sua indicação. Tem que ter critério médico. Não é só o quiropracta. Não, tem que ter critério médico. Entende? Eu atendi um paciente com fratura em 2 clavículas, provocada por uma quiropraxia. Movimento intempestivo. Entende? Eu tenho notícia, meus clientes me contam tudo que eles fazem em busca de alívio. Eu tenho notícia de que determinados terapeutas deitam o paciente no chão e andam em cima das costas deles. Entende? Sem falar aqueles que dão tranco, socos, torções, entende? Não. Nada disso, não é necessário. Em nossa clínica nós fazemos tudo isso sem trauma, sem tranco, sem
sem brutalidade, sem nada disso, e conseguimos excelentes resultados. Entenderam? Com técnica. Quando o paciente começa tratamento em minha clínica, eu digo, você não vai sentir dor nenhuma por conta do tratamento. Entende? A não ser as suas dores pelas quais você veio aqui. Entende? Não tem nada disso, brutalidade, não tem nada disso. Entende? Nós usamos fisioterapia, nós usamos quiropraxia, nós usamos RPG, Rolfing, entende? Usamos Pilates, usamos Hummer, que é uma técnica de desenvolvimento do alinhamento corporal, entende? Utilizamos uma técnica incrível chamada bioengenharia. O que é a bioengenharia? É a engenharia do esqueleto, entende? São os princípios de engenharia aplicados em nosso esqueleto, entende? Eu atendi há pouco tempo. Pouco tempo? Não. Hoje é sábado? Não, hoje é terça-feira. Eu atendi ontem uma garota com 11 anos. 11 anos. Com uma escoliose, um grande desvio da coluna vertebral, na região torácica. Uma escoliose destro-convexa, torácica. E os pais falaram para mim, doutor Rui Mercúrio, ela cai muito, ela vive caindo. Vocês entenderam? Então, quando há um desalinhamento do eixo da coluna, o doente fica pesando mais uma metade que na outra. Ele começa a gastar mais um joelho que o outro, começa a gastar um quadril mais que o outro. Entende? Então, meus caros, esse diagnóstico é muito frequente em nossa clínica. E eu chamo um diagnóstico assim, tão simples, né? Você desenvolvendo uma deformidade do seu esqueleto. Seu esqueleto está saindo do prumo, do esquadro. Né? Quem tem automóvel sabe bem os termos que eu vou falar. Alinhamento e balanceamento, né? Das rodas do carro, para o carro andar certinho, fluir a marcha, consumir menos combustível. É o carro que está no equilíbrio. Entende? É quase isso que nós fazemos com o esqueleto do nosso paciente. Alinhamento, balanceamento e alongamento. Entende? Levando esse esqueleto para a posição o mais vertical possível, na posição ortostática, em pé. Não é? Na posição em pé. Quando você está em pé, o teu peso está sobre a coluna toda. E a coluna, quando isso vai mal, é dor e incapacidade física. Entenderam? E o grande vilão da nossa coluna se chama força da gravidade. É a força que nos atrai para baixo. É a atração da Terra que exerce sobre todos os corpos que estão sobre a sua superfície. Entende? Então, veja, nós somos submetidos todos os dias a uma ação da força da gravidade que esmaga a nossa coluna. Vamos perdendo altura. Nessa perda de altura, os espaços intervertebrais diminuem. Diminui os espaços intervertebrais, diminui os buracos de onde passam as raízes nervosas. Aí o que acontece? Dor. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dormências, formigamentos, cãibras, inchaços, perda de força, paresia, parestesia, formigamentos, dormências, entende? E eu estou cansado de atender as senhorinhas que dizem, eu não aguento pegar um copo que ele cai da minha mão. Perde o poder de pinçar com as mãos. Entende? Por quê? Porque há o quê? Quando há esse esmagamento, há uma compressão mecânica. 90% de todas as cirurgias de coluna são cirurgias de descompressão. Entende? Então, a grande maioria das dores ciáticas são problemas de compressão da coluna lombar. A nossa coluna lombar, ela é sacrificada, porque cada peso que você carrega, ele se transmite para a coluna lombar. Entende?
E o que é pior às vezes, as pessoas praticam esportes radicais, motocross, entende? Halterofilismo, fisiculturismo, levantando pesos absurdos, ginástica olímpica, com aquelas quedas imensas, com aqueles impactos no solo, em termos de compressão maior, entende? E o efeito, meus caros, é somatório. Isso vai somando, você vai comprimindo, eu digo ao meu paciente, um dia a casa cai. Entende? Aí entra uma crise absurda. Eu atendo crise, às vezes, que o paciente chega na minha clínica, gritando na rua, sem entrar na minha clínica, eu já sei que é uma dor ciática. Ele está gritando lá na rua, eu estou dentro do consultório, eu escuto os gritos dele e falo, está vindo é uma dor ciática. Entenderam? Claro que, veja, critério médico. Critério médico. Eu já atendi dor no pescoço, que era câncer de pulmão. Eu atendi dor lombar, que era câncer de pâncreas. Eu atendi ciática, que era câncer de próstata. Entende? Critério médico. Critério médico. Entende? Não exponha seu corpo aos leigos. Entende? Busque o seu médico. Entende? Nós somos formados e informados para fazer diagnóstico. Diagnóstico de certeza. Entendeu? Muito bem. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos musculoesqueléticos, né? Doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, eu tenho duas clínicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Giovanni Gronchi, 1470. É bem pertinho do Hospital Albert Einstein e perto do estádio do Morumbi. E tem outra clínica na Avenida Pacaembu, 1024. É bem próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Entende? E lá nós desenvolvemos esse trabalho atendendo esses pacientes que nos procuram. Muitos deles vêm apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, e alguns até com cadeira de rodas. Entende? Porque essa jornada cruel dos transtornos musculoesqueléticos leva os pacientes a toda essa escala de apoios, né? Bengala, muleta, andador, cadeira de rodas. Entende? Então vejam vocês. As nossas jornadas agora são divididas em duas metades, né? Eu falei agora na primeira metade da nossa jornada. Eu vou dar um intervalinho de 2, 3 minutos. Nós vamos entrar numa segunda jornada. Na segunda jornada de hoje, eu queria falar algumas coisas para celebrar o Natal que está chegando, né? O Natal do ano de 2023, né? O Natal é festa, é alegria, descontração, é família, é amor, é confraternização, entende? Então, na outra metade, eu vou falar celebrando o Natal. Entende? Vou falar sobre milagres, o que significa um milagre, entenderam? Muito bem, mas a primeira metade dessa jornada de hoje está terminando. Espero sempre que vocês sejam muito felizes, mas para isso, meus caros, precisa ter muita saúde. É isso, até daqui a pouco, eu já volto.